desse jeito. Então é um conjunto. O latino é um conjunto. E hoje em dia se foca muito ali em falar em línguas. É cheio do poder porque está falando em língua. Não. Houve um tempo na igreja que a gente via os pastores chamando a juventude, principalmente os jovens que não eram batizados, Isso. né? E os irmãos que queriam ser batizados pelo Espírito Santo. A gente via isso praticamente em todos os cultos na igreja, né? Então, a gente, aqui que vem já esses anos todos, a gente sente falta ou a gente ainda está de frente para esse tempo sumiu. Então, assim, existe também uma outra questão sobre essa expressão. A expressão de batismo com o Espírito Santo, ou ser batizado com o Espírito Santo. A gente precisa deixar isso aqui bem explicado para não causar nenhum tipo de confusão na mente de quem está nos vendo e nos ouvindo, e vai nos ouvir. Como assim, pastor? Por exemplo, a pessoa no ato que ela entrega a vida a Cristo, se arrependendo dos seus pecados, ela recebe o Espírito Santo. O fato de você falar em línguas não quer dizer que se você não falar, você não tem o Espírito Santo. Importante isso. E a capacitação do Espírito Santo, ela não vem apenas a quem um dia falou em línguas. É isso aqui tem que ficar bem frisado. Sim. Porque se a gente diz assim, mas você ainda não é batizado com o Espírito Santo, dá uma sensação de que a pessoa está faltando ainda algo nela. Ela está incompleta. Só que as línguas estranhas, ela é uma das evidências de que a pessoa tem o Espírito Santo. Eu, como você disse, 33 anos ministrando a palavra. Então, já tive inúmeros momentos como esse. Pessoas virem à frente, às vezes o pastor chama para vir à frente, eu sempre dei uma orientação. Qual a orientação? A Bíblia diz lá, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e Deus está sempre usando o som, o barulho, para chamar atenção. O barulho é para isso, Sim. Chamar atenção para o que está acontecendo. Quando a trombeta tocou lá em Apocalipse, João, tocou aonde? Por detrás dele. E eu ouvi a voz que me chamou por detrás. Por que chamou por detrás? Não pela frente, não pelos lados, mas sim por trás. Porque se você está andando, conversando com alguém, a conversa pode estar mais interessante que for, mas se alguém te dá um grito por trás, você automaticamente vira. O assunto pode ser a pessoa mais importante que estiver do seu lado. Mas, cara, tu vai na hora. Na hora. Na hora. Por isso que, após que ele ouviu, o chamou por detrás. Ele virou. Ou seja, virei para ver quem falava comigo. Então, ele virou. Então, por que ali tem um som? Ele poderia muito bem vir de forma serena, sem som. Mas o som veio para indicar que aquele momento era exclusivo dele, de Deus e do Espírito Santo. E diz a Bíblia, foram vistas por eles línguas como que de fogo, as quais repousavam sobre, não é sobre, é sobre cada um deles. Aí diz, olha que interessante, e o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Na maioria, o que a gente ao longo do tempo aprendeu? Não, da glória, glória, e o cara em glória, glória, o cara vai, a rima vai vir, glória. Então, assim, as línguas estranhas vieram de onde? Do alto. Quem deu? O Espírito. O Espírito. E quem concedeu que falasse? O Espírito. Se veio sobre, veio na mente. Exatamente. Certo? Veio na mente. Então, as línguas, elas te são dadas aonde? Na mente, porque aqui está o seu racional, o seu entendimento. Então, se as línguas não forem para o seu entendimento, como é que você vai falar que você não está entendendo? No sentido de, é isso aqui que eu estou recebendo. Esse é o entendimento. Não entendeu o que é a tradução das línguas, né? Mas, enfim, é você entender o que está recebendo. Então, o Espírito Santo lhes concedeu. Então, a pessoa recebe. Se tem o Espírito Santo e veio as línguas estranhas, o Espírito Santo já te autorizou. Senão ele não te daria.
Não, mas é fruto da minha imaginação. Ora, vai vir da onde, meu filho? Se não vier da sua mente, vai sair da onde? Se o Espírito Santo não der na sua mente as línguas estranhas, vai te dar onde? Sim. Se é aqui que você recebe, então se é aqui que você recebeu, é aqui que você vai falar. A sede da alma para o coração são 30 centímetros, então vai descer o coração vai arder, vai queimar. E o que a Bíblia diz? Que a boca fala, O coração está cheio. acabou, teu coração encheu, tua boca se expressa. Aí num texto aqui, no mesmo capítulo, interessante para a gente observar isso, é também isso aqui, ó, uma outra questão. Ó, havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Isso aqui a gente tem que destacar, não tem como não destacar isso aqui. Então está dizendo que tinha gente aqui que falava de diversos idiomas. Sim. Diversos idiomas. Era uma festa, né, pastor? Isso aí, era uma festa em Jerusalém. Uma das festas principais, que era do Pentecostes. Então, olha aqui, está explícito. A Bíblia dá ênfase. E havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Então, o que aconteceu ali foi o quê? Foi um fenômeno extraordinário, porque o Espírito Santo deu a eles a capacidade de falar no idioma de todos quantos estavam ali. E eles entenderam o que estava sendo dito. Uma vez entra a capacitação, né? Mais uma vez. Exato. Não foi nada assim. Sim. Você entende? É aí que Paulo vai rebater essa questão das línguas estranhas sem que haja quem a interprete. Porque as línguas estranhas, o próprio Paulo vai dizer, elas devem ser ditas num momento seu de edificação sua. Sua. Então, se você vai falar em línguas estranhas, que ninguém vai entender, não vai ter interpretação, então aquele vai ficar no mundo confuso. Mas eu não entendi nada. Entendimento? Confuso, vai ficando confuso. Pô, esse cara tá Qual o propósito? A gente ainda vai entender. Agora, quem está de fora. Agora, quem está de fora vai ficar olhando, meu irmão, que doideira, meu irmão. Esse cara falando um negócio aí que eu estou entendendo nada, diferente de quem está aqui. Eles estão entendendo. Aí, ó, atônitos e maravilhados, perguntavam: não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós na nossa língua materna? Ele diz aqui, ó, pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, de Ponto, da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindo de Roma. Ou seja, eles estão ali, começaram, e os caras falaram, rapaz, está entendendo? Esse cara está falando, rapaz, como é que pode eles entender se eles são galileus? Quem é que ensinou essa língua para eles? Isso aí foi o que causou maior admiração neles. E disse, é algo sobrenatural. Foi o que prendeu a atenção deles para ouvir Pedro. E a mensagem, né? O cenário era propício, pastor. O cenário era propício. Então, hoje, entrando na questão de atualidade. O que acontece hoje? O conhecimento se expandiu muito. O conhecimento cresceu muito, diferente de 30, 40 anos atrás. Hoje, o que a gente tem acesso, nós não tínhamos antes. Então, nós ficávamos com o que era nos ensinado. Hoje, é muito mais abrangente o ensinamento. A instrução, ela se tornou muito mais abrangente. Então, você tem acesso a coisas que são incontestáveis. Que você olha e diz, caramba, mas a vida inteira eu aprendi e vi isso aqui. Só que você tem que se dar ao novo. Ao novo. Você tem que se dar ao novo, ao entendimento novo. Não à mudança, que ninguém pode acrescentar ou colocar, mas ao novo, à interpretação, à tradução, ao que se expande no entendimento nosso. Então, hoje em dia, não é que as pessoas não querem mais, infelizmente. Começaram a focar outras coisas, mas o Espírito Santo está em todos. Já não se tem as evidências que tinha antes? Não se tem, isso é verdade. Mas eu não tenho como dizer que uma igreja onde não tem o tempo todo alguém falando em línguas estranhas, o Espírito Santo não esteja lá. Eu não posso dizer isso. Porque o Espírito Santo não se resume só no falar em outras línguas. Não, mas eu estou falando na língua dos anjos. Então fala, meu filho, pode falar, fica à vontade. Mas é uma edificação sua.
É uma edificação sua, meu filho. Para o ímpio, para o não cristão entender, você tem que falar o português claro. A menos que o Espírito Santo te dê essa capacidade aqui para um estrangeiro, e você vai encontrar com ele, e Deus vai te dar essa capacidade de tu falar inglês, tu falar espanhol, mesmo sem nunca ter estudado. O cara vai falar, rapaz, porque eu estudei inglês algum dia? Pô, não, amigo. Eu estou tomado pelo Espírito Santo. O cara, tomado pelo Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo está me fazendo, mas tu não estudou, não estudei inglês. Mas ele vai slowly, vai. Entendeu? Ele vai ter ações no Espírito Santo. Então, isso aqui é de se destacar para ninguém ficar na cabeça assim, puxa, então, eu estou perdido, eu não sirvo então para Deus, não. Você serve. Eu conheci um irmão saudoso em memória, irmão de Djalma. Eu nunca vi alguém assim. Estou para ver alguém com a conduta daquele homem. Ilibada. Mas ele nunca falou em língua estranha. E tinha gente que ainda metia a mão na cabeça. Batiza agora, Jesus. E ele ficava lá. Ó. E ele, o cara assim, que em vez de falar serpente, falava surupente, predileto. Mas, meu irmão, ele dirigiu uma vigília no Tuiuti. Irmão, você está brincando. Irmão. O camarada estava lá enquanto alguém dirigindo, a vigília estava, mas quando ele vinha no microfone, que ele pegava, não tinha uma língua estranha, mano. Mas que emanava dele, contagiava era todo mundo. Mudava o ambiente. Não. Irmão, tinha dia da gente, ó, olha bem, para ver como a coisa é sobrenatural. Ele começava a cantar os corinhos dele, saudoso irmão de Djalma. Eu me emociono por presenciar, por ter tido a grata oportunidade de presenciar isso. E ver esse homem cheio do Espírito, uma mansidão extraordinária. E ele começava a cantar os corinhos dele, e uma igreja ia sendo tomada a ponto de dar 5, dar 6, dar 7, dar 8, dar 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia, e ninguém sair de dentro do templo tomado pela presença de Deus. Eu cansei de ver isso. Não foi uma vez só, não. Inúmeras. Mas nunca falou em língua estranha. Partiu para o Senhor, sentado aqui, ó, num cartório, com um filho. Estava aqui sentado, ó. Sentado, para fazer um documento. De repente ele já fez isso. O filho olhou, o pai já tinha sido recolhido. Nunca falou uma língua estranha. Como é que eu vou dizer que um homem desse não tinha o Espírito Santo?